Muito boa noite a todos, bom dia e boa tarde para quem for assistir ao vídeo num outro momento, num outro horário. Esperamos que todos estejam bem, na medida do possível, porque acho que nenhum de nós, em nenhum dos devaneios ou em nenhum momento, poderíamos prever um ano de 2020 como ele foi, ou como ele está sendo, né? E não sabemos o que esperar. Com certeza não podemos perder a esperança, a fé, acreditar num futuro melhor, num amanhã melhor. E nós sabemos como a nossa participação, as nossas atitudes, nossos pensamentos são fundamentais para que o amanhã que a gente espere seja o presente que nós desejamos. Então, eu peço que Deus nos envolva a todos para que possamos ter a coragem e a determinação para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer. E na aula de hoje, a proposta é trazer um capítulo do livro Mediunidade, Vida e Comunicação, do autor José Herculano Pires. Esse autor ele é bastante famoso pelas suas obras científicas, filosóficas. Ele é um autor que prezava muito, né, nas suas obras pela pureza doutrinária. Ele sempre brigou muito, né, e nessa obra não é diferente, por as pessoas que tentam pesquisar o espiritismo, a mediunidade em si, e acabavam indo para campos que não são do espiritismo, campo do misticismo, do ocultismo, né? E querer trazer esse tipo de crença ou de cultura para dentro do espiritismo. E ele sempre, baseado nas obras de Kardec, ele diz que isso não é o espiritismo. Então, ele traz nesse livro bastante, né, itens tópicos falando sobre o assunto. Então, o livro em si já tem várias edições, né, muito estudado, apesar de ele ser relativamente pequeno. Ele traz alguns apontamentos muito interessantes, né? Então, resumidamente, alguns capítulos trazidos, né? Traz algumas questões iniciais falando exatamente sobre essas pesquisas cientistas que vão querer descobrir a mediunidade, né, tentar provar a existência ou não dessa mediunidade. Então, tudo que Kardec já passou muito tempo e brigou muito para fazer e trazer o espiritismo, mas aquela coisa, né? Tem muita gente que, o cara foi lá e fez, mas hoje as coisas são diferentes, tem outra tecnologia, hoje a gente pode estudar e ver se aquilo realmente, se ele não foi enganado. Tem muitas pessoas querendo ainda tentar provar a mediunidade, desvendar de alguma forma, e a gente vai entender a proposta do Herculano Pires nesse livro, o que ele quer dizer com vida e comunicação sobre mediunidade. É claro que é interessante, eu gostaria muito que todos pudessem ler o livro. Como eu falei, ele é curto, mas ele é bem incisivo em algumas questões, né? Então depois ele trata do conceito da mediunidade, sempre baseado nas obras da codificação espírita. Ele traz também alguns itens da série André Luiz, né? Então ele fala de outros autores também. Fala de mediunidade estática, fala de mediunidade dinâmica. Eu não vou colocar cada um deles, porque não é o tópico que a gente vai tratar aqui hoje. Energia mediúnica. Ele também fala do ato mediúnico, fala do mediunismo. São termos que a gente escuta muito e talvez confunda, né? A mesa e o pão, o vampirismo, né? Herculano Pires tem até um livro falando especificamente ou somente de vampirismo. A moral mediúnica, que é extremamente importante. Relações mediúnicas, a relação do médium com os outros médiums, com a sociedade e também com a espiritualidade. A mediunidade zoológica, então, os bichos, né, os animais têm mediunidade?
quando a gente olha para um gato que está olhando, né, um cão, olhando estaticamente para uma parede, será que ele está se comunicando? Será que ele está sendo um médium? Ele explica, né? Vou adiantar que não, né? Seu gato, seu cão, ele não é um médium. Ele pode perceber a espiritualidade, mas ele não se comunica com ela, porque para ele não vê muita diferença, né? Entre o encarnado e o desencarnado. Ele não consegue ter essa grande noção. Ele sente o perigo. Mediunidade espírita, medicina espírita, né? As questões que envolvem a cura mediúnica, o grau da mediunidade, vários graus de mediunidade, e finalmente o tema que a gente fala de hoje, que é a mediunidade prática. Então ele faz um pequeno, né, resumo de tudo que ele já apontou e depois fala de mediunidade e religião e os problemas de desobsessão. Então, nas referências que ele traz, né, como biografia, ele fala então da codificação, ele fala de André Luiz, Leon Denis, Ranieri, nomes que quem está estudando, quem conhece, quem lê bastante sobre o espiritismo, não só os romances, mas também os temas, né, de estudo, ciência, filosofia, com certeza vai ter lido esses autores muitas vezes, né? Então, falando especificamente do capítulo que a gente vai tratar hoje, que é a mediunidade prática, ele lembra bem que mediunidade, vida e mediunidade é uma coisa só, um objeto só. Porque tem gente, eu conheço muitas pessoas que dizem, eu vou pro centro, agora eu sou médium. Eu vou ligar, como se eu fosse ligar a minha mediunidade, eu vou servir, eu vou fazer, eu vou aplicar um passe, eu vou, né, dar passividade, saí do centro, desliguei o botão, agora eu não sou mais médium. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso, ou se elas realmente conseguem em algum momento onde fica esse botão. Porque não sei como é que consegue fazer esse desligamento. O que a gente precisa, sim, é desconectar do trabalho. A gente vai ver mais pra frente que o que ele trata aqui é de uma mediunidade para a gente estar sempre, né, em contato, mas não quer dizer que eu tenha que estar sempre dando passividade ou sempre me comunicando. Já pensou andar na rua, na fila do mercado e de repente estar conversando com alguém da espiritualidade? As pessoas com certeza vão me internar numa clínica psiquiátrica, né, para me tratar, porque elas não vão compreender que eu esteja conversando com alguém ou que eu realmente esteja falando com a espiritualidade, porque nem todo mundo, ou muitas pessoas, não conseguem falar com a espiritualidade. Elas têm uma intuição, mas conversar com a espiritualidade, ver o mundo espiritual, é um dom, podemos dizer assim, mas é uma faculdade bastante rara e também perigosa. Porque o mundo espiritual pode enganar os nossos olhos, nossos sentidos e fazer com que a gente acredite que aquela pessoa que está conversando conosco do mundo espiritual seja fulano, ciclano, e na verdade não é. Eles têm artifícios para se usar, né, de efeitos especiais para nos iludir, para nos enganar. Como também para nos auxiliar, para nos ajudar. E a gente vai entender como que faz isso, como é que a gente percebe essa diferença, né? Então ele faz um alerta que viver e ser um médium é uma coisa só. Não dá para dizer eu sou médium dentro do centro espírita, não sou médium, eu sou uma pessoa normal fora do centro. Isso não existe, né? E se a gente faz isso, então talvez nós não sejamos um médium. Estejamos, né, interpretando um papel que não existe. E aí ele fala, cita, o ato de viver é um ato mediúnico. Porque afinal de contas, nós estamos aqui, ele fala o ato, né? Por que um ato? Porque viver é um ato, uma cena. É um papel que estamos interpretando. Para quem crê, estuda as reencarnações, a gente sabe que isto aqui que eu estou vivendo, né, que eu estou vestindo hoje, não é o meu real.
O meu real é quando eu me despojar desta carne, deste corpo, aí sim eu volto para a minha realidade. Isto aqui é uma ilusão. Porque tudo isso passa, tudo isso acaba, tudo isso tem um fim. Apesar de muitas pessoas viverem como se isso nunca fosse acabar. Este é um grande problema, né? Então, viver é um ato mediúnico porque nós já estamos, né, vivendo, nós estamos em comunicação com o corpo material. Então, é o que ele diz aí, somos espíritos que se manifestam através de corpos materiais. Nós já estamos em constante manifestação. Então, quem está falando aqui para vocês é um espírito encarnado. Eu, Fabiana, espírito encarnado num corpo material falando com vocês. Então, e cada um aqui que está assistindo, que dá um beliscão no braço do eu, está encarnado. Então, é um espírito que se manifesta através de um corpo material. Então, por isso que ele fala que viver é um ato mediúnico. E nossa vida é uma alternância de sono e vigília. A gente vê essa moça aqui nessa imagem, né? Pobre coitada. Então, quando ela tá deitada, ela não consegue dormir. Quando não tá, né, de noite, não consegue dormir. Quando tá de dia, morre de sono. Tem gente que, infelizmente, troca esses papéis, né? Mas o que ele quis dizer é que a gente passa, pelo menos, 8 horas, um terço do dia dormindo. 2/3 do dia em vigília, né? Então, e essa é uma condição que a gente faz todos os dias. Eventualmente, por um problema ou outro, tem gente que não dorme um dia, né? Ou por problemas de sono, né? Enfrenta problemas aí com a insônia, não dorme, ou dorme muito pouco, mas de qualquer forma, o padrão normal é a pessoa ter horas de sono e horas de vigília. Mais horas de vigília do que horas de sono. E esse padrão, essa alternância é o nosso dia a dia, a nossa vida. Tanto que, teoricamente, a gente passa um terço da nossa existência dormindo. Você fala, nossa, perdi um terço da minha vida. Não. Que nesse um terço da vida a gente se conecta com o real, que é a nossa casa, o nosso mundo espiritual. Pra gente não perder esse vínculo, né? Não perder esse contato. O problema é que às vezes a gente faz contato não com a nossa casa, não com a nossa pátria. A gente consegue fazer contato com o mundo espiritual muito próximo da Terra. Então, ao invés de nós irmos para casa, a gente fica aqui, né? Vai numa balada ali, vai numa rave por ali, vai numa farra por lá. E aí esquece que o sono serve para que a gente possa não perder a conexão com o mundo espiritual, que é o nosso mundo real. Então, Herculano Pires lembra que essa alternância maior, então passar 8 horas, teoricamente, né? 8 horas dormindo e as 16 outras horas acordado, né? Em vigília, não é a maior, é a maior, mas não é a única alternância. Porque tem gente, por exemplo, às vezes a gente acorda durante o sono, a gente dorme por causa de um barulho, de algum problema que está acontecendo, ou às vezes simplesmente a gente está dormindo e acorda para dar uma espiada para ver se está tudo bem. Tá tudo ok, tô encarnada, tá, ó, então tá bom, vou voltar a dormir, né? E durante o dia, às vezes a gente dá uma cochilada, porque dormiu mal, né? Dá uma escapada, tá lá conversando, daqui a pouco sumiu, né? Dá uma fugida. Então, essa também é uma alternância que se assemelha ao dia e à noite, né? Ao sono e à vigília. Ele lembra dessas escapadas que a gente também dá do mundo físico para poder se comunicar. Aí pulou um aqui. E ele faz ele cita este psiquiatra alemão, é o Karl Jaspers, nome esquisito, né? É um psiquiatra alemão que viveu entre 1883 e 1969, um filósofo existencial, então alguém que filosofava sobre a existência, tipo, ser ou não ser, eis a questão, né? Penso, logo existo. Então, e ele trouxe, né, nas suas obras
uma lei que ele fala da lei do dia e da lei da noite. Então, isso se assemelha com esta... Ele fala... o Herculano Pires fala muito dessa semelhança desses autores que ele vai citar daqui para frente com o espiritismo. Claro que são assim nuances, são pontos que a pessoa talvez esteja ensaiando o espiritismo. Talvez nunca tenha lido nada realmente sobre o espiritismo, ou aquele, não, é meio misticismo, prefiro ficar na questão filosófica, né? Mas ele percebe que essas pessoas trazem algumas coisas semelhantes, algumas ideias semelhantes ao espiritismo. Então, ele fala dessa lei do dia e da noite, que fala, na verdade, dessa alternância entre sono e vigília. Então, existência. Para Karl Jaspers, a existência é uma comunicação regida pela lei diurna. Então, eu só existo enquanto estou acordado, né? Ou pela lei do dia, que ele chama de ordenação das coisas buscando a liberdade e a claridade. Então, é quando eu estou consciente de mim, da minha existência, e eu consigo ordenar e tenho liberdade para agir, para colocar as ideias em ordem, né? A lei noturna, para Karl Jaspers, significa paixão, ímpeto de destruição, obscuridade, vinculação do homem à terra e ao sangue. Então, se percebe que este autor tem um pouco de medo da noite, ele teme a escuridão. E este é um ponto que diverge do espiritismo, porque para o espiritismo, a noite não é algo que deva ser temido, porque é durante a noite, durante o sono do corpo físico, que a alma se liberta, né, e consegue se comunicar de forma mais liberta com a espiritualidade, onde nós conseguimos, muitas vezes até estar presente na pátria espiritual, onde nós conseguimos nos comunicar, estudar, vivenciar algumas coisas fora do corpo físico. É um momento de grande liberdade para a alma, né, encarnada. Então, aquela coisa, tirar esse carro pesado, que alívio, né? E dar uma escapada. Claro que isso não é generalizado, né? Isso não é para todo mundo. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem se libertar tanto e ficam presas, por isso que às vezes acorda tão cansada, a pessoa acorda pesada, não consegue ter uma liberdade tão grande. Ele também fala... Vamos lá, me ajuda aqui. Espera aí que já pula uma vez, pula tudo, né? Isso. Ele também fala dia e noite, mais que movimento de rotação terrestre. Marca ritmos de transcendência humana. E ele declara, eu sou existência. Então, ele percebe, ele crê, né, na sua filosofia de existência, que o dia e a noite é muito mais do que simplesmente um movimento da Terra em relação ao Sol, movimento de rotação, em que uma hora fica dia, outra hora fica noite, um movimento natural da Terra. Ele fala que isso marca os ritmos em que transcende a humanidade. Então, isso dá já uma ideia de que ele percebe que acontece algo mais do que aquilo que ele consegue ver enquanto dormimos e depois acordamos. Porque trazemos lembranças, trazemos situações, coisas que acontecem somente durante o sono, né? E como um existencialista, então, ele percebe que ninguém morre durante a noite. Infelizmente, tem algumas pessoas que acreditam que durante a noite a gente desencarna, né? E ele também fala que vida é comunicação da existência e vice-versa. Então, viver é se comunicar. Existência, né? Então, quando eu existo, estou aqui vivo, eu me comunico, né? E essa comunicação é vida. Então, e a comunicação prova a minha existência. Então, eu sei que é meio filosófico, né? Uma coisa meio existencialista, mas é o que o Karl Jaspers pensava. Então, se eu consigo me comunicar
durante a vida, isso prova a minha existência. Então, e se durante a minha existência eu consigo me comunicar, isso prova que eu existo fora dessa existência. É claro que como fala, é um ensaio, né? Para que ele possa se aprofundar um pouquinho nas questões espíritas. Mas muito ainda preso, né? Ele também cita um outro autor. Ele cita Jean-Paul Charles Aymar de Sartre, ou Jean-Paul Sartre, como é muito citado em algumas obras, tá? Ele é o fundador do existencialismo. Então, ele é alguém que tratava muito sobre esse assunto. Ele é um antimetafísico, não aceita a existência da alma. Para este autor, ele não acredita que a alma exista. Para ele, o que é real? A essência do homem é um suspenso na existência. Então, experiências, atividades, é isso que faz de nós, é isso que é a existência. Se completa na morte e substitui o morto. Então, ele acredita que nós aqui encarnados somos, claro, existimos, e tudo que fazemos, nossas experiências, nossas atividades, nossas obras, tudo aquilo que a gente faz durante a nossa vida é o que nos define, é o que marca a nossa existência. E depois que partimos dessa vida, toda essa obra substitui quem nós fomos. Então, ele diz que isso é a essência do homem. Então, é isso que existe de verdade para ele. Então, ele não acredita, claro, que há sobrevivência, né, do corpo depois da morte. E também diz que a essência é o que o homem realizou no mundo. Então, aquilo que o homem tenha feito no mundo é o que ele é. Não fez nada? Não é nada. É alguém que passou por aqui e não deixou nada. Então, meio tenso, né? Porque a gente sabe que isso também não justifica, né? O existencialismo não justifica as diferenças entre as pessoas. Não pode justificar as provas, as expiações, aquilo que a gente chama de injustiça do mundo. Então, mas ainda assim tem alguns ensaios interessantes, algumas coisas que podem ser trazidas para o espiritismo ou que são, né, porque na época se falava muito sobre isso, né, na época em que Kardec estava lá codificando o espiritismo. Outro autor que ele traz, que Herculano Pires traz, é Martin Heidegger. Eu sei que na obra, em algumas edições, está Paia Heidegger. Na verdade, está um erro aí, é para Heidegger. Então, Paia não é um nome, né? Não existe essa pessoa. Então, eu até peguei uma versão, né, do PDF que está escrito Paia Heidegger. Essa pessoa não existe, né? O correto é um erro de edição, um erro de digitação, provavelmente. Mas Heidegger é esta pessoa, um alemão, filósofo, escritor e professor, que trouxe também algumas ideias sobre a existência do ser, e ele diz que o homem se completa na morte. Então, ele acreditava, também é alguém, um estudioso do existencialismo, que concordava, né, com Sartre, dizendo que o homem só se completa na morte. Claro que a gente sabe que, relacionado ao espiritismo, isso significa que, quando o homem desencarna, ele se torna pleno, né? Ele realmente, então, se completa. O ser humano se completa na morte porque ele volta a ser aquilo que ele é de verdade. Ele traz a experiência da vida humana e depois se completa. Continuando, nós temos aqui também algumas coincidências, né, com o pensamento espírita desses autores. Então, a gente percebe a questão existencialista, né, do ser, do pensamento. Então, essa coincidência, a gente percebe que tudo está na mente, no pensamento do ser humano. Eu penso, logo existo, faz muito sentido nesse caso. Né, para todos esses, né, estudantes do existencialismo, eles acreditavam que eu só existo porque eu penso e eu tenho alguma coisa para oferecer para o mundo. Se vai continuar essa existência ou não, aí é uma outra questão,
né? Mas essa coincidência com o pensamento espírita da mente, da existência, né, do ser e das obras que cada um deixa, isso faz sentido para nós. É claro, né, pessoal, que as obras dele são bem profundas em relação à filosofia, né? Então, algumas dessas coisas até talvez nem façam muito sentido para nós, tá? E ele também fala aqui, né, ele cita uma questão cultural. Então, aqui, cultura, 2 ritmos no plano histórico. O dia sensorial das fases pragmáticas em que o homem se desgasta na conquista, os homens se desgastam na conquista da natureza, e a noite espiritual das fases idealistas, em que os homens se voltam para a utopia das antigas aspirações, lançando-se ao cosmos e pisando na lua. Então, essa ideia de que durante a noite a gente sonha, viaja, né, aspira coisas que talvez durante a vigília a gente não faça, tem muito a ver também com o pensamento espírita, né? Então, é uma cultura do existencialismo, né? Essa fase sensorial, essa coisa de dia e noite, e colocar... antigamente se colocava muito misticismo, né, no dia e na noite, mas a gente percebe como e José Herculano traz uma certa importância para essas 2 fases. E ele fala também de uma libertação progressiva e alternada das potencialidades do espírito. O que Herculano Pires quer dizer aqui? Que a gente precisa se libertar, né? E que a gente vai fazer isso, claro, gradativamente. Então, é algo que a gente tem que buscar, essa libertação, de forma progressiva. Não dá pra gente achar nessa encarnação eu já libertei tudo que eu podia e deixo pra próxima. Não, é algo que tem que ser feito diariamente, né? Progressiva. Então, como que a gente consegue essa libertação progressiva, né? Das potencialidades que o nosso espírito pode trazer. Lembra que Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais? Como alcançar essas potencialidades? E Herculano dá a resposta, né? Ele diz que para alcançar essas potencialidades nós precisamos compreender a prática espírita e empregá-la em nossas existências sucessivas. Então, compreender essa prática espírita é voltar na codificação, ler ela direitinho, de novo, compreender qual é a proposta do espiritismo, o que é que ele traz, como é que ele transforma a nossa vida, para a gente se libertar, né, de forma progressiva. Então, todo dia, tirando alguma coisa que nos prende, que nos atrasa, que faz da nossa vida uma coisa não tão maravilhosa quanto a gente gostaria. Né? Seria maravilhoso, parece simples, né? Parece fácil, a gente sabe que não é. Mas ele mostra, né, nesse livro, de uma forma geral, e nesse capítulo ele enfatiza que isso não precisa ser tão difícil quanto parece. Então, eu até trouxe uma indicação de um livro, né, a Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Quem tiver interesse de ler, depois a gente até pode discutir alguns capítulos, se alguém tiver interesse. Nesse livro ele fala bastante sobre a própria vivência mediúnica e cita também de outros autores, de outras pessoas, e de como é que é viver mediunicamente, né? Como é que é ser um médium, viver sendo um médium. E é a proposta que ele traz aqui para nós, neste capítulo, né? Mediunidade prática. Então, não é a prática formal nas instituições doutrinárias, mas a prática vivencial na luta do dia a dia. Então, a proposta, o que ele está trazendo para nós é que para se libertar dessas coisas, a gente tem que praticar a mediunidade no dia a dia, na luta do dia a dia. Porque, afinal, o que é ser um médium? Não é ser, né, um intérprete, alguém que está sempre em comunicação com o mundo espiritual, que está sempre conectado com esse mundo, né, fazendo essa ponte. Então, ele fala, não é só a prática formal, né? Entrei no centro, abri as portas, liguei o botão, pronto.
Agora eu sou um médium, sou uma médium, vou me comunicar. Né? Vou elevar meus pensamentos, porque tudo isso é necessário. Vou harmonizar, vou respirar fundo, vou me acalmar. Agora eu consigo me comunicar. Saiu do caso do centro espírita, desligou o botão, pronto. Virou uma coisa que ninguém conhece, que nenhum espírito consegue se aproximar, porque os pensamentos são todos transtornados, né? Isso é que não deve acontecer. É isso que José Herculano Pires aponta para nós. Para ser um médium, tem que ser médium todo dia, no dia a dia, né? A prática mediúnica do dia a dia. Vamos continuar. Então, essa é uma luta diária, porque não é uma situação muito simples, né? E aprender a viver o espiritismo. Então, o espiritismo não é uma coisa para a gente pegar dos livros, achar lindo e maravilhoso, fechar, colocar na prateleira e dizer, olha, vou seguir minha vida agora. O espiritismo é algo que trouxeram para nós para guiar a nossa vida. É um norte para cada um de nós. É para transformar o ser humano. Então, usando a mediunidade normalmente. Então, assim como a gente usa a inteligência, o bom senso, o critério lógico, a percepção extrasensorial, como a gente usa os sentidos, né, do nosso corpo, ele sugere que a gente use essa mediunidade também. A intuição, os sentidos, né? Fazer o uso dessa mediunidade de forma prática e diária, como encarar ela com normalidade. Ser um médium não é uma pessoa doente, né? Quando a mediunidade está em desequilíbrio. Se está em desequilíbrio, vai equilibrar, vamos buscar o equilíbrio. Como que eu busco o equilíbrio da minha mediunidade? Através da minha própria transformação. Porque a mediunidade é algo que está em mim, é um sentido meu. Se ela está em desequilíbrio, é como, por exemplo, eu estiver respirando mal, né? É como se eu estiver com um pensamento confuso, eu preciso organizar isso. Não é ninguém de fora que vai me dar essa organização. Está no meu corpo, é minha biologia, né? Meu pensamento que precisa ser organizado. Só depende de mim. Então, buscar esse equilíbrio, né? Da forma que mais lhe agradar. Claro que os livros, os estudos nos apontam o caminho, mas percorrer por ele é um grande desafio e, no momento, muito, muito necessário, né? Nós precisamos percorrer este caminho. E ele fala, né, essa liberdade, né, que a gente busca é como descobrir a ponta do fio de Ariadne. Falei para cá, que negócio é esse? Que fio de Ariadne é este? Ele fala aqui de algo muito falado na psicologia e na filosofia, que é uma lenda, né, um mito né, dos tempos lá de Roma, né, da Grécia, que fala do Minotauro. Então, o que fala esse fio de Ariadne? Então, vou contar rapidinho, tá? O fio de Ariadne conta, por exemplo, a história de Teseu, né? De Teseu que queria muito conquistar uma liberdade para o seu povo, e para isso ele foi até um rei, né, da Grécia, e ele se colocou, porque na época era comum as pessoas oferecer ao Minotauro, que vivia dentro de um labirinto, oferecer 7 pessoas em sacrifício. Porque aí o Minotauro ficava lá quietinho, não aterrorizava a população, então ofereciam 7 pessoas em sacrifício. E colocava essa pessoa num labirinto. Elas entravam e tinham que achar saída. Claro que nenhuma delas achava saída, todas elas eram devoradas pelo Minotauro, mas Teseu quis voluntariamente, se ofereceu para ir até o labirinto e ser um dos sacrificados. Claro que a intenção dele não era ser devorado, ele não foi lá cometer suicídio, né? Ele tinha a intenção de que se ele saísse com vida do labirinto, ele solicitaria ao rei a libertação do seu povo e tudo ficaria certo, né? Claro que ele só fez isso porque lá onde ele morava, ele consultou um oráculo. E o oráculo disse para ele que ele teria sucesso naquilo se ele fizesse aquela empreitada com amor.
Claro que na hora ele não entendeu nada, mas chegando lá, às portas do labirinto, depois de ter, né, claro que o rei aceitou, você quer ir lá? Não vai, filho, vai lá, né? Depois de ter, né, se colocado ali à disposição, a filha do rei, Ariadne, se apaixonou perdidamente por Teseu. E ficou desesperada quando soube que ele ia se colocar dentro do labirinto voluntariamente. E ela teve uma ideia brilhante. Ela pegou um rolo de fio, amarrou na porta ali, ela ficou ali esperando na porta do labirinto e disse para ele que ele fosse desenrolando o fio conforme ele caminhasse, porque depois que ele matasse o Minotauro ou derrotasse o Minotauro, ele conseguiria sair do labirinto. Porque às vezes a pessoa chega lá, até consegue se desvencilhar, mas não consegue sair do labirinto, o Minotauro acha de novo. E Teseu fez isso, né? Ele aceitou o fio de Ariadne, e Ariadne lá na pontinha esperando, fora do labirinto. Ele chegou até o centro do labirinto, matou o Minotauro e conseguiu, através do fio de Ariadne, voltar e sair daquele labirinto que poderia tê-lo matado. Não vou contar o resto da história, né, do Teseu, claro que ele conseguiu a libertação do povo, né? Então, aqui está o fiozinho, né, pessoal? Você vê o fio de Ariadne preso aqui na porta e ela esperando, aguardando a saída. Depois que voltou, ele não foi muito correto com ela, mas o importante aqui é o fio de Ariadne, né? A ponta do fio. O que isso traz para nós? Né? O que esse fio de Ariadne traz de reflexão? O que José Herculano Pires quis trazer com essa reflexão? Que é para a gente perceber, né, que para a gente se libertar, a gente tem que descobrir essa ponta do fio que vai nos levar de volta às nossas bases. Então, a gente não perder, ou se perdeu, encontrar de novo essa pontinha do fio, para nos trazer de volta à base. Né? No caso aqui, a codificação. Quando começa a ir muito fora, né, da coisa, não sei o que fazer com a mediunidade, volta para a codificação. Vamos lá, vamos ler de novo o livro dos médiuns, né? Vamos ler o livro dos espíritos, vamos ver o que está falando lá, qual é a orientação dos espíritos superiores para que a gente possa se libertar. Então, ele traz essa reflexão que é muito interessante, né? A gente não perder o fio da base, né? Não sair desse fio. Por isso que eu disse no começo que José Herculano ele prezava muito pela pureza doutrinária, né? E esse fio de Ariadne vem muito com isso, pra gente buscar nossas bases, né? Então, lembrando também que o médium não fala com mortos, ele fala com espíritos libertos, né? Não dá pra falar com morto. Morto é aquele corpo que jaz ali, né? Que nem existe mais. Médium fala com espírito, que está livre, né? A função discriminadora da consciência. Então ele diz que a consciência, nossa consciência tem essa função discriminadora. A gente sabe discriminar aquilo que está certo, aquilo que está errado. E a rotina espírita das perturbações se transforma na vivência espírita da paz, compreensiva e rica de possibilidades espirituais. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa sair um pouquinho daquela coisa de achar que a rotina espírita dentro de uma casa espírita, por exemplo, é só curar e acolher gente perturbada, né? Que é essa função do espiritismo, e não é. A função do espiritismo não é orientar a gente perturbada, né? A função do espiritismo é trazer uma vivência de paz rica de possibilidades, mostrar um caminho para a pessoa se libertar. Né? Não é achar que toda hora dizer que a pessoa está obsediada, que a culpa é sempre do espírito pobre coitado, né? É sempre do desencarnado. A pessoa nunca consegue encaixar, né, assim, e dizer, não, eu preciso mudar. E ele traz também uma reflexão sobre a gente ter um espiritismo racional, sem atitudes místicas. Nada que ele não está saindo muito fora da base. Então volta para o fio de Ariadne. Vamos lá, o que diz o espiritismo? Isso tem na codificação? Isso tem nas obras espíritas? Não, então não tenho que tratar disso, né? Então a gente tem que estudar, sim, né, as outras crenças, mas se eu estou tratando, se eu digo que eu trabalho para o espiritismo, que eu sou médium espírita, eu tenho que trabalhar de acordo com a base espírita. Né? E essa base quem nos dá é
Kardec, desculpa, é Allan Kardec. André Luiz também, né? Ele trouxe bastante reflexão sobre isso. Então, a técnica espírita é simples e natural. Basta nos lembrar que somos indivíduos e não massa. Que a nossa individualidade é definida e nos caracteriza como personalidade livres e responsáveis. Tomando consciência disso, deixamos de nos entregar a influências estranhas, assumimos a jurisdição de nós mesmos, tomamos o volante do corpo em nossas mãos e aprendemos a guiar-nos com a lucidez necessária. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Quando a gente toma consciência do que a gente precisa fazer, de nós mesmos, né, do nosso organismo, do nosso carro mediúnico, do que é ser médium, a gente consegue se libertar de muita coisa. Paulo de Tarso, ele lembrou de Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, a mediunidade é minha. Mas será que eu devo fazer isso? Porque não adianta eu reclamar, né? Que tem espírito zombeteiro, que tem gente me perturbando, que eu tô ouvindo coisas estranhas. Ué, o que foi que a gente foi mexer? Então, exercitando esse critério íntimo, conseguimos adestrar-nos na direção de nossas intenções. O que significa isso, pessoal? Reforma íntima. Né? Então, para melhorar a questão mediúnica, para a gente se libertar, encontrar o fio de Ariadne, tem que fazer reforma íntima. Nós temos que aprender. Então, e ele também lembra, né, que a obra de Kardec é a bússola em que a gente pode confiar. Então, a mediunidade é a nossa bússola. Então, tem alguma coisa, aquele sexto sentido, tem alguma coisa que não está indo bem, que não está legal. Manter a mente livre e confiante. Livre do medo, das desconfianças infundadas, da pretensão vaidosa, dos interesses mesquinhos e confiante nas leis da vida e na integridade do ser. Então, não fazer, né, não usar o carro mediúnico para interesses pessoais. Aquela coisa de que eu posso mais, sou eu que mando, eu que sei. Ué, né? Ter essa humildade também, né? Não ter essa pretensão vaidosa de querer se tornar um ser extraordinário. Manter a mente aberta, flexível, aberta a outras interpretações, né? Porque a gente pode ler a codificação várias vezes e não vai entender tudo. É importante a gente ter outras opiniões, né? E parar para pensar. Mediunidade, o aflorar na consciência das forças e vetores que formam a riqueza insuspeitada do nosso inconsciente. Então, é isso que é mediunidade para José Herculano Pires, né? O aflorar na consciência das forças, das direções que formam o nosso inconsciente, né? E também, aqui ficou em cima, comunicação mediúnica, né? Uma dimensão, algo que nos guia. A comunicação mediúnica é algo que nos guia, algo que está que serve para nos guiar. Não é para nos fazer marionete, né? Está aqui somente para nos guiar. Outro autor também, rapidinho, que nós já estamos encerrando, é Frederick William Henry Myers, né? Nasceu em 1843 até 1901. Esse autor que ele cita, ele fala um pouquinho sobre a mecânica e a dinâmica do processo mediúnico. As condições favoráveis que criamos em nossa mente, em nossa afetividade, sob o controle da razão, né? Puramente a questão de educação mediúnica. Então, para a gente poder ter uma mediunidade, né, dinâmica e bela, nós precisamos criar essas condições na nossa mente, né? O ato mediúnico se realizará em nosso mundo íntimo. Então, uma mediunidade bonita começa aqui dentro. É se comunicando, você e a espiritualidade. Não precisa toda hora dizer, eu tô vendo. Não, mas eu tô ouvindo. Você não tá, eu tô. Você não tá vendo, né? Eu tô vendo. Ela acontece dentro de nós. Porque a primeira pessoa que precisa daquela informação somos nós. Eu não preciso toda hora estar dizendo para as pessoas que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, né? Que eu tô percebendo, que eu tô sentindo. Né? Pra quê? Para se ostentar? Do quê? Né? Que tipo de ostentação é essa? Que foco? Né? Que tipo de foco é esse?
Será que a gente quer esse tipo de atenção? A gente vai conseguir resolver os problemas de todo mundo com a mediunidade? Não. Mal consegue resolver os nossos, que dirá das outras pessoas. É um guia, lembra? Ele é um guia, ele não é a solução dos problemas. A solução está na reforma íntima, né? Na mudança real de quem nós somos. Não é a mediunidade que vai fazer isso, né? E aí lembro também que ele diz aqui, eu vou passar rapidinho aqui, concentrar os pensamentos de maneira tensa na solução de um problema cria, por exemplo, os ovoides. Isso tem na obra de André Luiz, né? A mediunidade, comunicação da essência divina com a essência humana. Ele lembrou o que Jesus dizia, né? Vós sois deuses, então nós podemos fazer muitas coisas, né? Viver mediunicamente não é viver envolvido por um espírito estranho, mas viver na plenitude do nosso espírito aberto para as relações mediúnicas internas e as percepções mediúnicas externas. Então não é toda hora, né? Ai, eu tô sentindo aqui, a pessoa começa a dar um chilique. Não. São as percepções, né? Estar sempre envolvido pela espiritualidade, né? De uma forma que ela nos guie. Não quer dizer fazer de nós um joguete. Ele lembra também o erro da gente se prender a amuletos, a plantas, né? Então a lição de Kardec deixa claro, né, que ritos e palavras mágicas, sinais, objetos sagrados, danças e cantos, queimar vela, planta, pólvora e outros ingredientes, nada vale para os espíritos. Isso para ele não, né? Ele não está no mundo material, então isso não afeta eles. O que vale é o pensamento, o sentimento, a autoridade moral dos que aplicam a mediunidade a serviço exclusivo do bem. Não compreender isso é não compreender o espiritismo, como não compreenderam o cristianismo há 2000 anos atrás. Quando Jesus trouxe, né, o cristianismo, ele trouxe a boa nova dele, na época em que Jesus esteve aqui, muitos não compreenderam na época. Então, por isso que ele trouxe parábolas. Então, não compreender, né, que o que vale é o pensamento, o sentimento, a autoridade moral dos que aplicam a mediunidade a serviço do bem. Isso é que é importante. Se a gente não compreender isso, não compreendeu o espiritismo. Está fazendo qualquer outra coisa. Então, lembrar que nós fazemos escolhas e essas escolhas trazem consequências. E o que ele fala também, ele deixa claro que tudo que ele trouxe no livro, ele fala de mediunidade prática. É a mediunidade individual e permanente, o manter-se alerta ante o momento que passa, carregado de excitações sensoriais e rico de percepções espirituais. Um alerta: não nos entregarmos à hipnose da matéria, não nos apegarmos apenas à realidade exterior, percebendo ao mesmo tempo a nossa realidade interna, fluir das ideias nossas e alheias, sabendo distingui-las. A gente vai conseguir perceber quando as ideias são nossas e quando são vindas do mundo espiritual, quando a gente colocar em prática essa mediunidade individual e permanente. E ele também orienta. O que ele fala não é que é pra gente ficar toda hora, né? Ou o tempo todo mediunizado. Ele fala de uma mediunidade generalizada. Então, só aqui rapidinho. Então, ele lembra que o importante, pessoal, é o orar e vigiar. A gente precisa, né, se policiar, orar e vigiar. Orar com o olhinho, né? A gente faz uma oração com o olho aberto para não esquecer de que é importante a gente estar sempre alerta. E ele também se preocupa com a busca das pessoas pela... Então, não é prática mediúnica permanente. Então ele fala assim, não é pra gente ficar toda hora mediunizado. Não, ele lembra do Livro dos Médiuns o inconveniente de excessos da prática mediúnica. Então ele trata aqui de uma mediunidade generalizada, aquela que todo mundo tem, não mediunidade ostensiva. Então, e também faz um alerta sobre as pessoas que buscam conhecimento das encarnações anteriores. Muita gente busca saber quem foi e não o que foi, né? Se fomos pessoas boas, humildes, corretas, qual a nossa moral na encarnação anterior? E não a nossa posição social. Muita gente busca isso.
quer saber se fomos príncipes, princesas, rainhas, né? Ai, será que eu vivi aonde na Grécia? Será que eu vivi em Roma? Que diferença faz? Tanto que o importante, né, para o espírito é a obra que ele deixou, quem ele foi de verdade. Ele também cita outro autor, José Engenheiros, que é um médico italiano, e esse médico trata, ele fez aqui até um meio com parênteses, falando sobre os tentados pelo prestígio das aparências, aquela pessoa que julga as pessoas pela aparência, né? Que gosta, por exemplo, porque sabe com que está falando, né? A pessoa usa muito do seu status, da posição social, ou do seu nome, do seu sobrenome, de onde viveu, para querer se impor em algum lugar. Ele trouxe isso dentro do passe, do tema de passe, eu acredito, exatamente porque ele trata sobre o perigo das pessoas fazerem, por exemplo, técnicas avançadas, aquela coisa de ok, papapá e papapá, né? Ele lembra que na codificação, na revista espírita, o que se trata de imposição de mãos, simples e pura. Né? O passe é uma simples imposição de mãos. Não precisa de técnicas avançadas, de meios para fazer, tem que pôr, né? É uma imposição de mãos. Lembra que o passe é uma doação fluídica de amor. Por isso que o médium passista, ele precisa estar com os pensamentos em elevação durante o momento do passe, né? Então eu tenho que realmente pensar que eu estou doando alguma coisa muito boa para aquela pessoa. Porque se não sou eu que estou doando, eu preciso dar, né, ser o canal de doação da pátria espiritual. Então, não nos esqueçamos que temos que superar o fermento dos fariseus. Ele termina o capítulo assim: se quisermos realmente fazer-nos dignos do espiritismo. Deixa o orgulho de lado, a vaidade de querer aparecer, né? De querer ser o médium que traz a mensagem de fulano de tal. Isso é uma ilusão. E isso faz de nós joguetes no mundo espiritual. Isso é fascinação. Por isso que é preciso ler, estudar, para que a gente possa primeiro se policiar. Porque não importa quem foi que disse, quem foi que trouxe, sim o conteúdo da obra. Por isso, quanto menos se assinar qualquer texto, né, um espírito que vem se comunicar, não precisa dizer quem ele é. O mais importante é o que é que ele traz. Quando faz-se necessário dizer quem que é, quem está fazendo essa necessidade, quem precisa disso é o médium. Né? Não, o espírito não precisa dessa fama, ele não quer esse destaque. Né? Principalmente se for um espírito elevado. Né? Ele não precisa se fazer presente de jeito nenhum. Ele não quer esse destaque, ele quer nos ensinar, ele quer nos orientar. Quem está mandando a mensagem, para eles, pouco importa. Eu espero que todos tenham compreendido alguma coisa, né? Se tiver algumas dúvidas, a gente pode conversar depois, né? Trocar algumas informações, certo? Coloca aí no chat ou manda para o Orlando e a gente conversa depois, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.